Bora, Fiel, para as últimas informações e análise do Corinthians e para essa final no domingo do Paulistão. O Coringão aqui busca seu primeiro título desde 2019, então vamos tentar sair desse jejum. E o Pascoal, Fábio Luciano, Zupac trouxeram informações e análise pra gente sobre o Corinthians. Será que o Corinthians pode demitir o Ramon Dias caso o resultado do domingo não seja favorável ou uma derrota pesada? Então nesse vídeo tem muita informação, muita análise, já deixando os créditos para ESPN. E você já deixou seu like? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Capita, como é que você acha que o Corinthians vai se portar na casa do Palmeiras domingo? Você acha que vai tentar prorrogar a decisão para o segundo jogo, que vai ser na sua casa, daqui a 12 dias, 10 dias em relação ao primeiro jogo, ou não? Vai jogar francamente com o Palmeiras? Então, assim, o Corinthians tem um modelo de jogo já, né? Se for aquele time que a gente está acostumado a ver, dificilmente você vai imaginar que tenha, sei lá, uma linha defensiva muito diferente do que a gente está vendo em outros jogos, até pelo perfil dos caras, né? Você não vai conseguir fazer, sei lá, o Garro, o Roberto, o Memphis, enfim, marcarem mais do que estão acostumados a marcar e jogar menos do que estão acostumados a jogar. Então, assim, eu acho que são dois times que têm uma forma de jogo, né? O Corinthians é eliminado da Libertadores, mas assim, eu vi muita gente falando, mas o Corinthians foi eliminado no primeiro jogo, né? No segundo jogo ele vence a partida, ele até em alguns momentos parecia que conseguiria a classificação, então tem um impacto negativo da eliminação. Mas e a gente falou um pouco sobre isso também. A atmosfera da arena foi uma atmosfera de aplauso, de reconhecimento da luta. Quando terminou o jogo, o pessoal aplaudiu. Exatamente. Então o jogador absorve isso, né, Pascoal? O jogador absorve isso. Se toma uma vaia, se o Corinthians joga muito mal, e aí poderia ter um reflexo no jogo de domingo. Mas a maneira como foi o jogo, fica a dor da eliminação, mas fica uma sensação de que o torcedor gostou do empenho, da luta, do que foi produzido ali. A gente pode fazer observações, né, enfim, do jogo, de muita bola alçada na área, que não era para acontecer, mas enfim. Mas a sensação do torcedor foi que o Corinthians fez um bom jogo. Então isso tem um peso para o jogo de domingo. Então eu não consigo ver um Corinthians muito defensivo se for a escalação que a gente está mais acostumado a ver. E o Palmeiras é um time que, logicamente, joga em casa, que entende esse momento do Corinthians e tem um padrão de jogo. Se você sabe que decidir se você pegar sem ter nenhum tipo de vantagem, vai ser muito difícil. É isso. Se você pegar o que o Ramon fez no primeiro turno e que o Ramon fez na recuperação do Corinthians em jogos contra esses mais graúdos do campeonato, o Corinthians foi reativo em todos eles. Na fase de classificação, o Palmeiras empurrou o Corinthians para trás. O Ramon demora para entender o jogo. É isso. O Corinthians foi reativo. Tanto quando vai aquele bicho feio para você jogar contra, né? Você sabe os caras, como você viu naquela peladinha, o cara vai jogar e você fala, esses caras não vão dominar. Assim, boa, agora é bicho feio. Então vamos ter que encarar isso aqui de uma outra forma. Então o que o Corinthians faz nesses momentos? Usa muito mais uma coisa que o Corinthians tem que é muito boa, que é a velocidade do Yuri Alberto, a capacidade de inteligência que tem o Garro no meio campo para articular uma jogada, para dar um tapa, já descobrir um companheiro. E a gente espera que o Memphis possa entrar, né, num padrão um pouco mais acelerado, porque ele está jogando numa, como é que fala? Rotação, né? Rotação mais lenta. Muito obrigado. Ele tá jogando na marcha, no meu tempo falava assim, ele tá jogando numa tiriça, sabe o que é tiriça? É o cara com a tiriça, porque tiriça é impaludismo. Impaludismo é que você fica amarelo, né? É ectirícia, que seria o nome certo. Você fica amarelo e você não consegue, você dá aquela tiriça no cara e não consegue desenvolver. Então ele precisa arrancar essa tiriça dele, tirar esse saco de cimento que ele tem nas costas, que ele está carregando. Parece que ele joga com cimento, tem 50 quilos cada saco. O capitão conhece bem. Então, precisa tirar esse saco de cimento das costas e começar a jogar como ele estava jogando ano passado. Eu vou checar aqui a origem de tirista, para saber se... É preciso dar uma olhadinha na condição do Rodrigo Garro, né? Porque o Garro... Também. O joelho, né? O Garro era a dúvida para o jogo de quarta-feira. Você viu que ele... E tem a preocupação do gramado, do próprio gramado sintético, né? Então, assim... A subida do túnel, eu dei uma olhadinha e estava com um band-aid aqui no joelho. Com uma fita. Numa dessas, se tiver algum tipo de surpresa na escalação, eu só consigo olhar para uma preservação do Garro desde o início, para ter um meio-campo um pouco mais... Não linha de 3. Acho que depois do que aconteceu em Guayaquil, ele não escalará tão cedo 3 zagueiros no time do Corinthians. Mas talvez, se o Garro não tiver na melhor condição, e pelo receio do gramado sintético, gostem os palmeirenses ou não, os jogadores, muitos deles têm, né? Isso eles têm, não sou eu que tenho. Tá com a razão. É de impaludismo? Quando é que eu não tô?
Pô, como que o Pascoalzinho não tá com a razão? Você foi pesquisar ainda, sabe que inocência. O Fabrício já tinha feito isso antes. Precisa inteligência artificial. O que seria tiriça? Lectirícia é uma condição em que o corpo acumula excesso de bilirrubina, deixando a pele mucosa... Amarelada. E esclera a parte branca dos olhos amarelada. Então, isso chama tiriça. Ecterícia. Não, ecterícia é quando a criança nasce, que a criança fica amarelinha. Icterícia. Aí o médico fala, não, ele tá com icterícia e tal. Agora, no futebol chama... Tiriça. Tiriça é aquele preguiçoso, velho. Tira essa tiriça do corpo. Eu falava isso direto no treino, no jogo. Mas direto, tira essa tiriça do corpo, pelo amor de Deus, cara. Era assim... Agora, o fundamento da palavra, você me deu uma aula, mas que eu usei essa palavra muito... A vida inteira. A vida toda. Mais tiriça. Não, mas não vou falar nunca na minha vida. Mas eu trabalhei com muitos. Conheceu alguns, Nossa, vários. Mas eu não passava vontade. Na hora que eu vi a tiriça na minha frente, ô tiriça! O Memphis se encaixa não, o Memphis... Então, eu acho que ele tá num ritmo diferente do ano passado. Mas ele é um jogador que, em alguns momentos, ele luta, ele tem uma movimentação de interesse. Está convocado. Isso, Eu acho que o Corinthians é um conjunto... O segundo jogo dele é no domingo. Ele volta na Espanha. Volta tranquilo. Volta tranquilo. E acho que ele deu uma esticadinha, né? E acho que é um pouco do perfil dele também. É um pouco do perfil dele. Ele não é um cara que vai ficar dando carrinho toda hora. De vez em quando ele dá, né, Zô? Dá um carrinho ou outro ali. O que não dá é pra ele só querer jogar com a bola no pé pra fazer o lance mais bonito. Pra dar o chapéu, pra dar o toque de calcanhar, pra dar o passe imprevisível, pra fazer o golaço. Isso é parte também do repertório dele. Mas acho que em determinados jogos, especialmente jogos como o de quarta-feira, pedia algo um pouco mais. E ele ficou um pouco alheio a essa parte mais competitiva do jogo. Imagino que o jogo de domingo vai ser um jogo para o Memphis, para o Yuri, completamente diferente do jogo de quarta-feira. Porque o jogo de quarta-feira era um jogo onde o Corinthians jogaria no campo de ataque e eles precisariam participar do jogo o tempo inteiro. No jogo de domingo, eu já espero eles sendo menos acionados. Porque o Palmeiras também não é um time que costuma conceder tanto no seu estádio. Não dá muito espaço. Então a tendência é que o Memphis e o Yuri sejam menos acionados no final de semana. O Memphis não pode alugar um terreno de 20 por 20 no campo e jogar só naquele terreninho de 20 por 20. Sim. Aí é mole se alugar um terreno na beirada do campo de 20 por 20, aí o Bidu quer passar, não consegue. O Bidu precisa resolver uma coisa séria. Domingo jogar o Angileri, né? Domingo jogou o Angileri. O Angileri tem mais... O Angileri não é tão rápido, mas ele chega bem no fundo e cruza muito bem. Essa é uma característica dele. E guarda mais posição também. É mais posicionado, mas quando não é lateral submarino, é lateral isopor. Né? Bate no fundo e volta. Isopor, se você botar no fundo da piscina, ele vai voltar. Bate no fundo e volta. Esse é o lateral isopor. Então, o Angileri é mais lateral isopor. Ele vai bater no fundo e ele cruza bem. Ele bate bem na bola, bate bonito na bola. 2 jogos, 2 assistências. Ele bate bonito na bola. Ele sabe cruzar a bola, tem que ver com efeito. É um jogador muito... É uma boa contratação. E eu acho que o Angileri joga também de zagueiro. Eu já vi jogar de zagueiro. Lateral esquerdo e zagueiro. Então, o Corinthians fez uma boa contratação. E agora... Jogar contra... Aí você tem um dilema. O dilema do Corinthians eu vou me expor contra o Palmeiras para tentar ganhar o primeiro jogo e levar alguma vantagem para casa? Ou eu vou me segurar... O empate pro Corinthians é maravilhoso. É maravilhoso. Ou eu vou me segurar para buscar esse empate, fazer uma linha de 4, uma linha... O Fabrício da Fiel tá me falando aqui, 1-0 pro Palmeiras já tá bom. Mas se você entrar contra o Palmeiras só para se defender e para tentar segurar vai tomar sufoco. Você vai tomar muito sufoco. É difícil segurar. Não tem muito esse. Não tem, porque é o seguinte, o Palmeiras tem um time que ele agora com algumas novidades, que tem o Emi Martínez no meio-campo. Jogou muito bem. Esse cara é um volante diferente. Porque a gente, quando eu vejo esse cara jogar, ele dá passe para frente. Uhum. Ele não toca a bola de lado pro zagueiro, pro lateral. A bola vem nele, ele para frente. Esse é difícil ter volante assim, é difícil ter zagueiro assim. O Vitinho, que jogava no Palmeiras, foi embora para a Inglaterra, ele tem todas as vertentes do zagueiro que vai fazer sucesso na Europa. Não tem corajoso na cabeça, ataca quando pode, ataca a bola no campo ofensivo, no campo defensivo e tem passe para frente. Essa do Emi Martínez, por que está jogando o Emi Martínez? Por causa do passe para frente.
Ele é tão bom para marcar quanto o outro. E ele marcou muito bem o Lucas no... E tomou um cartão, quase que aquele cartão amarelo ficou no limite para ir no vermelho. E acho que pela presença pelo meio campo que o Palmeiras conseguiu formar, com o Emiliano Martínez, com o Rios, com o próprio Veiga, o embate com os dois volantes do Corinthians vai ser muito importante. Então, assim, Ranieri e Martínez, que são jogadores que ficaram fora do jogo lá de Guayaquil, num jogo onde o Corinthians tentou marcar, sem os dois melhores marcadores e não conseguiu, são jogadores fundamentais. Eu acho que esse duelo, os duelos de meio campo vão decidir o jogo. E Joaquim volta à lateral esquerda, né? Piquerez volta. Joaquim Piquerez volta. Volta mesmo? Volta. Por que ele não jogou contra o São Paulo? Porque ainda não estava recuperado, não estava pronto para jogar. Mas o Vanderlan jogou bem contra o São Paulo. Mas a expectativa é que ele voltasse contra o São Paulo. Mas não estava ainda 100%. Mas tá difícil chegar nesse 100%. Né? Porque ele veio de uma lesão muito séria, né? A lesão dele não foi brincadeira, não. Foi uma lesão complicada. A lesão de joelho sempre é complicada. E o Gustavo machucou o joelho também. Sim. O Gustavo Gomes também está fora desse joelho. É ligamento, mas não é cirúrgico. Não é cirúrgico. É hiperextensão que fala. Você sabe melhor que isso aí. Não é colateral medial? Mas teve uma hiperextensão, né? Do ligamento colateral. Mas não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Ele estendeu demais a perna. Vamos dizer, um mês e meio, né, Ari? Entre 30 e 40 dias, pelo que um amigo me informou lá do Palmeiras. Hoje a gente teve aquele evento reunindo jogadores, um de cada lado, e os treinadores, além dos árbitros. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Os árbitros das finais dos dois jogos já definidos, já determinados. Vamos ouvir agora os treinadores. Abel Ferreira, que só sai do Palmeiras o dia que ele quiser, e o Ramon Dias, que se não se coçar, olha, eu não sei nem se chega na segunda-feira. Pode rodar. Derby há de ser um derby em qualquer parte do mundo, não é? Logicamente estamos a falar de dois clubes gigantes, com torcida imensa, e logicamente quando surge este tipo de jogos, não só por vocês também empolgam e emocionam todos os nossos torcedores, e nós sabemos da dimensão e da grandeza que é um derby como este, Palmeiras-Corinthians. Mas eu mais uma vez reforço, porque às vezes se passa do ponto que as equipas se respeitem dentro de campo. Volto a repetir, que as torcidas se respeitem, independentemente da rivalidade que existe. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil, e vocês corrigem-me se eu estou enganado, Romeu e Julieta, é isso? Onde existe e prevalece acima de tudo o amor, independentemente se eu sou palmeirense ou sou corintiano, e há um respeito. É assim que eu vejo. Lo que sí tengo yo es que sé que en el fútbol existe siempre la presión, y más como entrenador. Yo tengo la suerte de primero ser jugador y saber lo que es la presión como jugador. Y también ahora sé, que hace muchos años que dirijo, saber lo que es la presión de ser entrenador. Pero más allá de eso, pasa por el convencimiento de lo que yo le transmito al jugador. Le tenés que transmitir tranquilidad, confianza, apuntar al grupo. Un solo jugador no gana un partido. Así que hay que tener confianza. Yo tengo mucha confianza en el equipo que tengo, cómo viene trabajando, lo que viene haciendo, las dificultades que pasamos, porque cuando tenés dificultades es lo que te hace crecer. Te hace crecer, te hace madurar. É bom de papo, né, Pascoal? Ele é muito bom, e ele foi um jogador brilhante. Sim. Hace tempo, hein? A pensão resenha com ele? Pô, seria sensacional. Ele é sensacional. Eu acho que é um bom treinador e tem muita história. Campeão de Libertadores, campeão jogando e campeão. Campeão da Champions Asiática com Al Hilal também, eliminou o Flamengo. Campeão como treinador e campeão. Ele é um baita. E ele conhece muito dessa hora de decisão. Sim. Ele foi jogador do River Plate, então ele sabe muito bem o que é jogar um clássico desse tamanho. Boca e River, Palmeiras e Corinthians, ele sabe muito bem o que é isso. Esse terreno da motivação para jogos, da motivação para esses jogos é o terreno dele. É a praia dele. A hora que vai para definir a melhor estratégia, mexer as peças corretas, é onde no Corinthians ele deixa a desejar. Até agora é o ponto fraco do trabalho dele. A dúvida que fica é o que é que vai prevalecer pelos lados do Ramon nessa final? O que é que vai falar mais alto? A força de mobilização que ele já mostrou,
ou as dificuldades na hora de tomar as decisões estratégicas que prejudicaram mais do que beneficiaram a equipe até aqui. O Corinthians tem algumas deficiências que ainda não foram consertadas e ele disse que consertaria. Por exemplo, a bola aérea na defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique é um jogador alto, acho que é mais alto que você, mais né? Alto. Mais alto que você? Bem mais alto. Então, o Corinthians tem uma deficiência na bola aérea que é um negócio assim impressionante, que precisa ser consertado. O Corinthians precisa consertar a subida dos dois volantes. O Corinthians joga com um volante central e 2 volantes laterais, né? 2 volantes de saída e um volante central. Às vezes tem uma descompensação entre eles e tem um espaço entre eles que isso precisa ser consertado. Isso é bom, gente. Eu gosto de ir em estádio de futebol para ver jogo, porque você vê essas situações. O time do Palmeiras é mais compactado, é mais justo. As coisas já saem mais aproximado. O São Paulo tem o mesmo problema, dessa descompactação do meio-campo. O São Paulo se descompacta muito. E o mesmo que acontece com o Corinthians. Saem os volantes laterais, abre aquele espaço ali. E o Veiga é louco para usar esse espaço para fazer o time do Palmeiras funcionar. Então, o Corinthians tem alguns cuidados a tomar nessa partida. Como o Palmeiras também tem, né? Não vai largar o Memphis solto, não vai largar o Yuri com liberdade, muito menos o Garro para mais jogadas. Sabe que vai ter uma passagem... Porque o Corinthians inventou uma posição nova no futebol. Eu já vi meia ponta, o ponta jogar de meia e o meia jogar de ponta. Mas volante jogar de ponta é a primeira vez que eu vejo. O Corinthians usa um meia ponta. O Martins. O Martins faz esse corredor aqui. No jogo de quarta-feira, ele foi jogar do lado esquerdo, precisava dar uma mão lá pro Bidu. Então ele foi jogar lá do lado esquerdo, porque o lateral direito... O Carabali. Não, mas o que eu falo de você, que o Pascoalzinho falou que é uma verdade, que essa função ela foi meio que criada, é uma novidade mesmo, um volante ponta. O problema é quando o volante ponta, ele quer ser ponta-volante. Isso que me irrita. Entendeu, Pascoal? Mais ponta que volante. É isso, porque o cara é volante e aí ele abre o caminho pela ponta. Ele é volante e quando o time recupera a bola, ele sai como ponta. Isso é uma novidade, porque é uma movimentação diferente de marcação para o adversário. O problema é quando o volante ponta, ele acha que é mais ponta do que volante. E aí ele não corre de trás para frente, que ele é volante, o volante é correr de trás para frente. O problema é quando o volante quer correr da frente para trás, e que aconteceu em alguns jogos do Corinthians. E é onde o Pascoalzinho, claro, né, brilhantemente, é esse buraco que ele fala, é isso. Porque quando o cara ele sai como ponta, e não é a função dele primeira. A primeira é volante, depois é dar uma opção. Quando se inverte isso, ele cria espaços que aí o cara como o Veiga, como o Garro, ele se delicia, né? Porque é onde ele quer jogar, que é jogar diagonal, né, pro primeiro volante de marcação. E aí que o Ramon tem que corrigir, porque é muito interessante esse posicionamento. Mas contanto que não seja invertido isso, porque se você inverter, você vai dar muito espaço para um time como o Palmeiras. O Ramon depende do resultado do Campeonato Paulista para permanecer no clube? Eu imagino que sim. Eu acho que o cenário é o seguinte, que eu imagino, né? As finais do Campeonato Paulista vão determinar a permanência ou não do Ramon. E dependendo se tiver um estrago no primeiro jogo, né? Dependendo do estrago do primeiro jogo, talvez a coisa seja antecipada. 2-0 Palmeiras. Não acho que caia domingo, não. Mas se acontecer domingo, o que aconteceu em Guayaquil... 2-0 Palmeiras com 10 dias pela frente. Não acho que troque. Quer dizer, mas, enfim, eu não sou eu que tomo decisão e eu não vou colocar minha mão no fogo pela decisão alheia. 2-0 um abraço. Né? Não, acho que não. Não é um abraço. Não, porque aí se for 2-0, a gente estava classificado. A gente não, o Corinthians estava classificado ali. O Palmeiras não é o Barcelona. Mas a gente vai com as experiências passadas, a gente sobrevive com as experiências passadas. Tem jogo. Mas acho que 2-0 ainda tem jogo. Eu acho que tem jogo no... Você perguntou... Repete a pergunta. 2-0. Qual a pergunta que você fez para o Ramon? O Ramon depende do resultado do Paulista para permanecer. Posso responder com a letra só? Sim. Se depende? Você está brincando comigo? Depende. Não ganha. É negócio, Campeonato Paulista. É o seguinte: campeonato, a gente botar um time aqui mais ou menos, porque lá na frente. Não ganha para ver. Sim. Não ganha para ver. Balança, fica aqui. A corda fica no pescoço. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tem a eliminação da Libertadores que vai ser somada à perca do time. No caso do Ramon é isso. O problema é a Libertadores. Acho que ele não. Acho que o Corinthians perder de 2-0, ele não cai para o segundo jogo. Acho que não. Eu acho que ele cai se tomar um placar mais elástico. Mas se ele perder pequeno aqui e perder, por exemplo, o título na Arena... Ele paga a conta da Libertadores. O problema é a Libertadores. Né? Porque se o Corinthians estivesse na fase de grupos da Libertadores e, porventura, perdesse em 2 jogos para o Palmeiras, vida seguiria. Mas depois do que aconteceu, como aconteceu em Guayaquil, com
o boleto que veio junto da UCV, aí você vai somando o boleto. Vai ficando esse boleto. Perder a final para o Palmeiras, perdendo justo ou perdendo largo, nesse contexto, e com a pressão que vem de fora, acho pouquíssimo provável, e com bons nomes na praça, acho pouquíssimo provável que ele se segure. Tem bons nomes na praça? 2 dos últimos 3 técnicos da seleção brasileira estão na praça. Fernando Diniz, Tite. 2 dos últimos 3. E tem mais um, né? Que é o Renato, né? E o Renato, que o Augusto gosta. O presidente do Corinthians parece que gosta da ideia do Renato. Mas isso aí é depois. Eu acho o Ramon um bom treinador. O presidente do Corinthians disse na zona mista que ele tem contrato até dezembro e que a avaliação dele, por enquanto, é muito boa. Por enquanto, a gente não sabe. Porque é o seguinte, a verdade no futebol, ela não dura 24 horas. Especialmente quando vem do Augusto Melo. Porque o que ele fala, ele tem que ter calma. Quando vem da boca do presidente do Corinthians, tem que ter um pouco mais de calma. O capitão sabe disso, que no futebol a verdade não dura 24 horas. Dura 24 horas, não. Hoje é uma verdade, amanhã é outra. Hoje não foi, até as 2 da tarde o Neymar não estava cortado. Agora já está cortado da seleção. Então a verdade no futebol não dura 24 horas. E ele precisa ali, resultado interfere no futuro do Ramon? Claro que sim. Claro que sim, é óbvio que sim. A gente não pode falar outra coisa, o torcedor não pode ficar iludido. E o Ramon sabe disso. Claro. O Ramon sabe disso. Não tenho dúvida a respeito disso. Agora, o Corinthians, com o Corinthians eu sou um pouco diferente. Porque o Corinthians sempre tem uma carta na manga. Eu não sei de onde sai algum coelho da cartola. Enfrentar o Corinthians em final de qualquer competição é uma gelada. Então é isso, agora bora para mais informações do Corinthians. Ramon Dias, que minimizou a pressão sobre ele e falou que está acostumado com esse tipo de pressão. Ele que está muito contestado no cargo após a eliminação da pré-Libertadores, que foi um vexame pra gente, um vexame pro Corinthians. Aos 65 anos e com uma longa carreira no futebol, como jogador, como treinador, Ramon Dias trata com naturalidade esse momento de pressão vivido no Corinthians. O argentino que viu contestações sobre o seu trabalho dele aumentarem nessas últimas semanas com atuações ruins e a eliminação precoce na Libertadores. Nesse contexto, a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras ganhou um caráter decisivo para a continuidade do treinador ou não no cargo do Corinthians. Ele falou mais ou menos assim, Fiel: o que eu tenho é que no futebol existe a pressão, ainda mais como treinador. Tive a sorte de ser treinador e saber como é a pressão como jogador. Há muitos anos sei a pressão de ser treinador. Além disso, passa pelo convencimento, pelo que transmito aos jogadores. Tenho que transmitir tranquilidade, confiança. Os jogadores ganham o jogo com confiança que tem no grupo, no trabalho que fazemos, pela dificuldade que passamos. Quando se tem dificuldade, você tem que crescer, amadurecer. Estou feliz aqui, diz aí Ramon Dias em entrevista na Federação Paulista, nessa coletiva que teve entre os treinadores. Ele também falou exatamente assim, ó: não penso na pressão sobre mim, eu estou acostumado, sei da pressão e dos resultados, vamos dar a vida pelo Corinthians, seja no tático, na intensidade, sabendo contra quem jogamos. Isso temos claro e queremos competir e vamos competir até o último minuto, diz Ramon Dias. E a primeira final do Paulistão acontece já nesse domingo, às 6h30 da tarde, né? No Allianz Parque. O jogo de volta lá no Neoquímica Arena no dia 27. Então essa é a primeira decisão de Ramon Dias pelo Corinthians e o clube na qual chegou no meio do ano passado. Ele que já disputou 51 jogos no comando com 28 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Então Ramon Dias aí em sua primeira final com o Corinthians. A gente espera que com vitória e com título, porque, cara, o corintiano não torce pro Corinthians perder para um treinador ser demitido, cara. O Corinthians é acima de todo mundo. Corinthians, cara, quem torce pra treinador, pro Corinthians perder, pra treinador ser mandado embora, não é corintiano. Então, a gente tá torcendo muito pra ser campeão paulista. É um título legal pra gente conquistar já no início da temporada, pra dar uma moral e um gás. Então é isso, Fiel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.